essa ministração no Evangelho de Lucas. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós leremos a partir do verso, Lucas 24, a partir do verso 13, Lucas 24, a partir do verso 13, tá bom? Vamos lá. Eu vi que vários irmãos entraram aí, som tá bom, imagem tá tudo em ordem, me deem um ok aí se tá tudo bem, viu, irmãos? Isso, Isa, 24:13. Vamos lá. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, dois discípulos do Senhor Jesus. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Meus irmãos, isso foi logo depois da ressurreição, logo em seguida da ressurreição do Senhor Jesus. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, Jesus perguntou para eles: quais coisas? Quais coisas estão sucedendo? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive, que Jesus vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, elas não o viram. Aí ele lhes disse, Jesus disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para um pouquinho mais longe. Jesus ameaçou que ia mais longe. E eles, Cleopas e a outra pessoa, o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, dentro da casa deles, à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. Então abriram-se-lhe então os olhos e os conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido
no partir do pão. Bom, irmãos, que o Senhor nos abençoe poderosamente nessa ministração, nesse bate-papo que nós vamos fazer aqui da palavra de Deus, que nós vamos conversar aqui um pouquinho da palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando, na semana passada, na live passada, nós falamos sobre participar da mesa, que nós vamos celebrar a Páscoa, nós vamos celebrar a vitória do Cordeiro. Isso nós vamos fazer, meus irmãos, no dia 8 de abril. Nós, na ministração passada, conversamos com os irmãos por que nós vamos fazer dia 8 de abril próximo, numa quarta-feira. Nós vamos fazer essa festa ao Senhor. Que festa é essa que nós vamos fazer? Que culto é este vosso? Até está lá no livro de Êxodo. E nós vamos dizer, esse culto é que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi recebido no céu em glórias, Ele se assentou no trono, Ele tomou o livro da mão do Senhor, Ele foi digno de achar o livro, e todos os seres celestiais se prostraram, se dobraram, se renderam diante dele. Esta vitória que o Senhor Jesus conquistou, Ele estendeu a nós. Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é o primogênito de todas as coisas. Só que Ele entregou, Ele era o unigênito, Ele entregou o fato de ser o unigênito para se tornar primogênito, o primeiro, mas Ele compartilhou com seus irmãos. Conosco, que somos filhos de Deus, fomos adotados, não éramos, mas o Senhor nos adotou, o Senhor nos escolheu. Então a nossa grande festa, a nossa grande celebração é reconhecer quem de fato é Jesus. Inclusive, quando nós pegamos lá no finalzinho do capítulo 11 de 1 Coríntios, e fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, que festa é essa? Nós estamos discernindo o corpo do Senhor. Nós não temos mais sacrifício animal, nós não temos mais sacrifício humano, nós não temos mais a obra do sacrifício para conquistar o resgate da nossa alma, para conquistar a vida eterna, para nós morarmos no céu. Essa vitória já foi conquistada por Cristo. Então eu tenho o entendimento do corpo, eu sei exatamente o que Cristo fez por mim. Eu vou celebrar, eu vou fazer uma festa, independente de coronavírus, independente se você vai receber salário ou não, independente se você está bem de saúde ou não, independente. Várias pessoas até me questionaram, pastor, mas se a pessoa está em pecado, ela vai tomar, ela não vai tomar? Meus irmãos, pare e pensa, quem não tem pecado? Quem poderia tomar? Quem poderia comer desse pão e beber desse vinho? Quem seria santo se a indignidade estivesse nisso? Nós somos, conhecemos o corpo do Cordeiro, e indignos quando não reconhecemos. Ora, se nós não temos Jesus como Senhor e Salvador, se nós não cremos nessa obra, o comer o pão, o beber o vinho, não significa nada, não vale nada. Ele é válido, Ele é real, Ele é poderoso, Ele é vivo, justamente porque o Senhor conquistou. Nós reconhecemos, por fé, nós cremos nessa obra do Senhor Jesus Cristo. Bom, então nós vamos fazer essa festa no dia 8, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Vamos voltar no texto que nós lemos lá de Lucas. Quando nós vemos esse texto aqui, os discípulos de Emaús, eles estavam em Jerusalém e voltavam de Jerusalém. Falam dois discípulos, um deles é Cleopas, o outro não fala, porém, supostamente pudesse ser Maria de Cleopas, que é a esposa de Cleopas. Essa Maria de Cleopas, está lá aos pés da cruz junto com a outra Maria. Então, Cleopas não é um discípulo conhecido, biblicamente falando, não se fala dele, mas nós vamos perceber que tanto ele quanto o outro companheiro, supostamente essa esposa dele, Maria, não posso afirmar, mas supostamente sim, eles estavam voltando tristes de Jerusalém, estavam voltando tristes, e o Senhor Jesus se aproxima, encosta ali, começa ali
a caminhar com eles, e eles estão indo para casa e Jesus encosta, mas eles não reconhecem que é Jesus. Eles já o conheciam, mas não o reconhecem. E aí Jesus fala: o que está acontecendo e tal? E eles começam a falar: você por acaso é peregrino, você não é desse lugar? Porque você não viu o que aconteceu? Jesus, um homem poderoso, profeta, tido, a gente esperava que ele fosse o Messias, queria restaurar Israel, porém esse homem morreu, já é o terceiro dia e não aconteceu nada. E aí o Senhor Jesus, sem se revelar, sem falar quem ele era, começa a ministrar para eles. Começa lá, fala de Moisés, ele vai passando pelas escrituras, passando pelas escrituras, e até que está chegando na casa deles, e Jesus fez menção que ia caminhar. Eles falaram: não, fica com a gente, já está noite, fica com a gente, entra aqui na nossa casa. E Jesus entrou, e quando Jesus entrou, a Bíblia fala que eles se assentaram à mesa e Jesus partiu o pão. E quando Jesus parte o pão, são abertos os olhos de Cleopas e do outro discípulo, provavelmente Maria, esposa de Cleopas. São abertos os olhos. E aí diz que Jesus desaparece e eles falam assim: você percebeu como ardiam os nossos corações conforme ele falava durante o caminho, quando ele falava e revelava as Escrituras? Porém, meus irmãos, as Escrituras foram sendo reveladas durante o caminho. A palavra Jesus foi ministrando durante o caminho, mas teve um momento em que esta palavra, em que o próprio Senhor Jesus foi efetivamente revelado. Muitas vezes a palavra de Deus tem sido pregada na minha vida, na sua vida, constantemente nós ouvimos repetidas vezes, nós ouvimos as ministrações da palavra, mas parece que às vezes a nossa mente e nosso coração não estão abertos, não estão preparados. Mas tem um momento, e esse foi o momento dos dois discípulos ali, que foi quando o Senhor Jesus partiu o pão. Eles reconheceram. Por que eles reconheceram? Porque muito provavelmente já haviam participado de outras mesas com o Senhor Jesus. Me parece que era algo habitual, Jesus partir o pão. Meus irmãos, estar à mesa e partir o pão revela o Senhor. Quando o Senhor fala assim: todas as vezes que vocês praticarem esse ato, vocês vão fazer em memória de mim, vocês vão lembrar de mim. Nós celebramos isso de uma forma muito maravilhosa, festiva no período da Páscoa. Porém, você, sacerdote do seu lar, o Senhor Jesus nos constituiu reino de sacerdotes. Eu tenho de verdade entendido diante de Deus que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Todos nós servimos ao mesmo Jesus. Não há maior entre nós. Todos nós somos abençoados pelo Senhor e podemos abençoar uns aos outros. Entre nós, meus irmãos, não tem menor, não tem maior. Nós temos um maior, que é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é verdadeiramente o único digno de louvor e de glória. E ele mostra, meus irmãos, 3 dias após a celebração, ele celebrou a Páscoa, ele pegou o pão, ele partiu, ele falou: eu estou comendo Páscoa aqui. Ele pegou o cálice e falou: olha, lembrem de mim quando vocês forem tomar isso aqui, tomar o vinho, porque façam em memória de mim. Porém, 3 dias depois ele entra numa casa e ele parte o pão, meus irmãos. O pão ele pode ser partido a qualquer momento na nossa vida. A Páscoa é uma celebração, mas o pão, meus irmãos, ele pode ser partido. Você pode hoje sentar à volta da mesa com a sua esposa, marido, mulher e filhos e falar assim: vamos trazer à memória aquilo que Cristo tem feito na nossa vida. Quantas maravilhas o Senhor tem feito sobre cada um de nós. E o pai de família, a mãe de família, os irmãos partem o pão e falam assim: vamos trazer à memória o que Cristo tem feito na nossa vida. Vamos trazer à memória o que Jesus tem feito. A festa da Páscoa nós celebramos a salvação, a vitória do Cordeiro. Mas no nosso dia a dia, quantas vitórias você tem tido? Quantas vitórias você teve hoje? Quantas vitórias você teve essa semana? Quando você liga a televisão, uma tempestade
tempestade de problemas, uma tempestade, uma enxurrada de informação negativa, mas o Senhor tem sido conosco, e quantas vitórias Ele tem dado a você todos os dias, seguidamente. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você é digno de partir o pão. Nós fazemos isso na igreja, mas nós podemos fazer na nossa casa. Nós podemos, como Jesus fez com os discípulos de Emaús, sentar na mesa e partir o pão, e quando partiu o pão, o Senhor foi revelado. Meus irmãos, nós vamos viver uma experiência, agora no dia 8 de abril, os irmãos aqui de Sorocaba, da Casa do Leiro de Sorocaba, nós vamos viver uma experiência espetacular, eu não tenho dúvida disso. Nós vamos viver um momento glorioso. De alguma forma, nós vamos instruir os irmãos estejam atentos, nós vamos instruir os irmãos de como nós vamos fazer, mas se preparem. Na quarta-feira, tenha na sua casa, na sua mesa, tenha um suco de uva, tenha um pão, que nós haveremos de fazer uma ministração sobre a vida dos irmãos, pastor Adriano, provavelmente, pastor Osmil, pastor Adriano, que é o nosso pastor, o homem que Deus tem colocado para cuidar das feridas das ovelhas, do rebanho, né? Cada um de nós tem sido levantado no ministério, então, provavelmente pastor Adriano ou pastor Osmil, haverão de ministrar sobre nós, mas reserve a quarta-feira, 8 horas da noite, põe a tua mesa, põe o suco de uva ali, põe o pão, prepare a sua mesa bonitinha ali, de um jeito que você achar especial, chame seus filhos, chame a sua família em volta da mesa, nós vamos partir o pão, Jesus vai ser revelado dentro das nossas casas, irmãos. É maravilhoso quando nós pisamos na igreja, a igreja é um lugar sensacional, eu amo estar na igreja, mas se o Rei dos Reis não for o Senhor dentro da nossa casa, meus irmãos, nós vamos viver experiências boas na igreja e aflições dentro de casa, mas se o Senhor Jesus entrar e reinar dentro do nosso lar, nós vamos ser abençoados na casa e vamos levar a bênção para dentro da igreja, nós seremos abençoadores dentro da igreja. Nós vamos partir o pão, 3 dias depois de Jesus ter, no dia da ressurreição, 3 dias depois da sua morte, ele aparece aos discípulos, a primeira coisa que ele faz é partir o pão. Nós vamos fazer isso, nós vamos partir o pão, cada um na sua casa, junto com a sua família. Vocês são sacerdotes do lar de vocês, vocês vão ser abençoadores. Pastor, mas minha casa tem sido um campo de batalha, minha casa tem tido brigas, tem tido dissensões, tem tido tantas coisas difíceis. E aí? Agora é a hora. Vamos convidar Jesus para entrar dentro da nossa casa. Vamos convidar Jesus, pastor, mas o meu filho, ele não compartilha disso, não compartilha daquilo, minha família não é bem de um jeito, bem de outro. Chama a família. Se você tiver que fazer conserto na sua família, faça. Pai, mãe, filhos, irmãos, peçam perdão para os outros. Quando vocês se sentarem à mesa, peçam perdão. Amem, digam, eu amo vocês. Em família nós podemos nos abraçar, né? Não está proibido não, está proibido na rua. Marido e mulher se abracem. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. O Senhor nos trouxe até aqui. A vitória nossa, nós podemos dizer para o Senhor Jesus que nós temos vitórias. Então, não quero prolongar a ministração, mas nós vamos partir o pão dentro da nossa casa, como aconteceu com os discípulos do Senhor Jesus que estavam a caminho de Emaús, lá de Emaús, como aconteceu com eles, nós faremos dentro da nossa casa. Talvez seja um momento de conserto no teu lar, talvez seja um momento em que você, pai de família, vai compartilhar o pão com a sua família,
Você, pai de família, mãe de família, que vai compartilhar o vinho, o suco de uva, com as pessoas da sua casa. Pode ser que o Espírito Santo mova o coração de vocês em dizer: nós precisamos consertar nossa vida, nós precisamos dialogar mais, nós precisamos nos respeitar mais, nós precisamos nos amar mais, nós precisamos mais viver o Evangelho do Senhor Jesus aqui dentro da nossa casa. Nós vamos, como igreja, fazer o que tiver que fazer. Nós vamos ministrar, vamos ensinar, vamos mostrar o caminho, nós vamos fazer o que tem que ser feito, mas a responsabilidade abençoadora do teu lar vai estar na tua mão, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo, vai ser algo maravilhoso. Estava falando hoje com o pastor Adriano, até ele vai organizar isso também, mas nós podemos perfeitamente fotografar a nossa mesa com a nossa família em volta, depois compartilhar no nosso grupo da igreja. Cada família, fotografa a sua família. Se você tem testemunhos, apresente os seus testemunhos ao Senhor. Apresente. Pode até gravar um vídeo testemunhando as vitórias do Senhor, depois a gente compartilha com a igreja. Nós vamos estar separados, mas unidos, porque, meus irmãos, uma igreja forte se faz com famílias fortes. Vamos partir o pão dentro da nossa casa, vamos partir o pão dentro da nossa casa. Deus vai nos abençoar, eu tenho certeza disso.